tem uma coisa que eu falo sempre que é o seguinte, eu sempre pergunto, o que é makers, né? Quem é maker? E eu falo assim, cara, essa é uma nomenclatura que espero que deixe de fazer sentido. Porque a partir do momento que muita gente começar a virar maker, aí quase todo mundo é maker, deixa de fazer sentido ser chamado de maker, que nem internauta. Né? Quando tinha pouca gente na internet, se chamava esse público diferente de internauta. Hoje ninguém, não faz mais sentido falar assim, esse cara é internauta. Todo mundo é internauta. E eu tenho deixado de escutar falar sobre open source. Você acha que já está tão disseminado e que já virou invisível ou não? Sem dúvida. Alguns anos atrás a gente teve até uma discussão na organização do TDC, que é um evento grande de desenvolvedores, né? Se valia a pena a gente criar uma trilha de software livre, de open source, etc. Né? E foi o que eu falei pra galera na época. Eu falei, pô, entre em qualquer sala aqui de trilha técnica, em qualquer palestra, já se fala de open source. Então foi esse o tempo em que a gente precisava ter um evento chamado Fórum Internacional de Software Livre, para ser focado exclusivamente em falar de open source, de software livre. Hoje em dia, para mim, é um negócio onipresente. E isso é bom, mas é ruim também, por outro lado. Porque a galera hoje em dia confunde open source com gratuito. Eu participei até do evento da Open Source Initiative no ano passado, né? E foi essa provocação que eu fiz para eles. Eu falei, pô, a gente parou de falar o que era open source, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Parou de ter essa onda toda de ficar explicando o tempo inteiro o que era a licença, o que era o compartilhamento e tal. E a galera, hoje em dia, usa pra caramba. Foi isso que eu descobri na startup que eu tava, né? O pessoal usava open source pra caramba, assim. Você conversava com os desenvolvedores, a maioria nunca tinha usado nada pago na vida. A vida dele inteira, profissional, era open source. E aí ele não entendia. Para ele voltou a história do Free as in Beer, né? Então, puta, mas é um entendimento que dá ainda que seja certo, né? Que é grátis também. Dá um entendimento muito limitado do que é, né? Dá limitado e não dá o senso de pertencimento. Então, assim, aí entendi. você começa a ter aqueles casos que falam, pô, não vou usar esse software open source porque essa porcaria não funciona. Cara, o software é funciona, teu. mete a mão e arruma. Né? Então esse senso de pertencimento, esse senso de responsabilidade de que, pô, também tenho que ajudar a manter esse treco, né? Sei. Lá atrás eu escrevi um artigo quando se falava muito sobre software livre, né? E aí teve aquele boom todo e comunidade, um monte de coisa, né? Eu avisei pra galera, eu falei, olha, se a gente não começar a desenvolver tecnologia de verdade e levar esse assunto a sério, a gente vai deixar de ser colonizado digital e passar a ser extrativista digital. Não muda a nossa realidade. Então a gente vai parar de usar o que estão nos impondo de fora, mas a gente vai começar a usar coisas que estão sendo desenvolvidas sem contribuir até que aquilo lá acabe, né? E na época deu uma discussão muito grande na comunidade de software livre sobre esse artigo. Muita gente, empresas, inclusive na época públicas, né, se motivaram a, pô, temos que começar a contribuir, devolver, etc e tal. Mas é uma discussão que ficou lá atrás. Então o open source hoje é onipresente, está em tudo quanto é lugar. Eu falo para as pessoas, né, Linux, mas eu não uso Linux. Porra, você usa Android, tá rodando Linux, teu roteador em casa usa Linux, tua TV, Smart TV tá rodando Linux. Então eu acho que a onipresença dessas coisas é fundamental. Eu acho que sem o open source a gente não teria tido a revolução maker. Acho que nesse aspecto, quando você fala do servidor, do Android, tá tão invisível que acho que as pessoas não lembram mais disso. Não lembram. E sabe o que é mais maluco? Ó, vai pegando, vai passando, senão você não vai comer. Sabe o que é mais maluco? Tá tão invisível que hoje, se você pedir pra... Não vou dizer molecada, tá? Porque eu acho que geralmente, na maior parte das vezes, quando a gente acha que é geracional, a gente tá sendo preconceituoso, né? Mas se perguntar hoje para a maior parte das pessoas e pedir para elas explicarem a internet, elas vão explicar aplicativos. Facebook, é o TikTok, é o iFood. A internet virou a última camada lá do ISO-OSI lá, né? Só que se a gente for entender, a internet, para mim é óbvio, para você é óbvio, mas eu acho que para a maior parte das pessoas não é. A internet só existe hoje por causa do open source. Mesmo esses caras que a gente está falando, né? Facebook, Google, esses caras só existem hoje porque na época deles tinha algo que era não só gratuito, mas era flexível o suficiente para esse cara poder adaptar para a necessidade dele. Só que isso é tão invisível hoje, cara, que eu acho que as pessoas
perderam o entendimento desse valor. Perderam completamente, quer dizer, a gente só perde o que a gente já teve, né? Muita gente nunca não conhece mesmo a história. E às vezes eu acho que foi o que eu provoquei na OSI, né? Na Open Source Initiative. Eu provoquei eles com o seguinte, eu falei, a culpa disso é nossa. Nossa quem? Das pessoas que deviam contar essa história e acabam esquecendo de contar. Então eu acho que tem assim, e é engraçado porque a galera tem uma curiosidade enorme por conhecer esses assuntos, né? O que eu fiz de palestra nos últimos 2 anos sobre licença de software não está escrito. E me parece ser um assunto que interessa pouca gente, né? Na hora que você vai falar de licença de software. Mas aí a galera começava, pô, mas por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso usar aquilo? Por que minha empresa tem que ter uma política de... Você quer ver um negócio incrível, Cava? Qual que empresa no Brasil de tecnologia, ou que consome tecnologia, que você sabe que tem uma política de open source? Você conhece alguma? Então, vamos lá. As Big Techs todas têm. Sim. As mais desenvolvidas têm. Ainda que não seja tão formalizado. Então eu conheço sim empresas brasileiras que têm política de open source. Eu conheço pouquíssimas. Mas são raras. São raras. Mas, ô Jomar, eu não sei se essa crítica ela vale para o open source, porque acho que ela vale para muitas coisas. Vale, as empresas brasileiras não têm política de quase nada. Não, no caso do open source... Eu quero dizer o seguinte, acho que o problema e o gargalo anterior ao open source é um gargalo de gestão, de organização. O caso do open source, o que me deixa muito preocupado, está relacionado com a questão das patentes de propriedade intelectual, que foi o que você comentou anteriormente. Tá? O que acontece? No Brasil a gente não tem patente de software. Então no Brasil eu posso sair implementando qualquer coisa sem me preocupar se eu estou violando a patente de alguém ou não. Mais ou de menos, software, né? de software. Mesmo assim, Jomar, você tem acordo aí que... Tem algumas coisas, mas não é igual nos Estados Unidos, que eu tenho que fazer uma baita de uma consulta de patente antes de sair implementando alguma coisa. Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje você tem... As empresas são muito ligadas no mundo inteiro. E elas acabam fazendo acordos onde elas são obrigadas a... Nesses acordos você tem cláusulas onde, mesmo que não seja válido aqui, você acaba concordando em respeitar... Mas aí você está falando de empresas maiores. Sim. Essa é a realidade que eu estou te falando, muito startup. Então, assim, conheci startup que, cara, esse teu software que você está fazendo, essa tua solução é idêntica do cara. Ah, é sim. Aí como é que você vai explicar para um cara desse que não pode? E quando a gente fala de open source, tem um problema que é mais complicado ainda. Mas, de novo, eu acho que aí o gargalo não tem relação com esse assunto. O gargalo tem a ver com a mentalidade de muita startup de trabalhar em cima da... Ilegalidade é muito forte o termo, tá? Mas assim, trabalhar em cima do vambora. Vou te dar um exemplo. CLT. É um exemplo. Muita startup começa e fala assim, cara, eu não vou ter todo mundo CLT porque não fecha a conta. Vamos, se a startup der certo, aí a gente começa a organizar a casa. Não estou julgando se é certo ou errado, mas estou falando, isso é um exemplo. Eu acho que com software é a mesma coisa, entendeu? Puta, vamos fazendo, até porque é muito capaz esse cara em algum momento ter que jogar tudo fora e reconstruir, entendeu? A hora que o cara escala, não dá para você ficar arrumando em muitas soluções, não dá para você ficar arrumando e adaptando, você tem que fazer do zero. Você tem que mudar toda a base do software. Então, eu não sei se é isso. Acho que o gargalo talvez seja um pouco mais embaixo. Agora, eu queria entender uma coisa que você falou. Deixa eu só clarificar uma coisa. O problema todo é o seguinte. Existem licenças de software que você é obrigado a abrir o teu código. Existem licenças de software que você é obrigado a abrir o seu código se o seu software tocar através da rede naquele, como é, por exemplo, da GPL. Então, nesses papos sobre licenciamento de software, eu infartei muita gente. De verdade, infartei executivos, assim. Porque na hora que eu explicava dessas obrigações, etc e tal, o cara falava, pô, então eu tenho que abrir tudo que eu tô fazendo em casa? Tem, cara. Ah, mas aí que tá. Quem vai me forçar a abrir? Aí a discussão vira outra. Então, tudo depende do quanto você está incomodando e quem você está incomodando. Mas eu acho que é algo assim que a gente precisava voltar a falar mais pra galera entender o que é, né? Não é o fim do mundo entender um assunto como esse. E aí as pessoas vão entender o real valor do open source, né? Como é que isso gera valor, ativa a economia de rede e por aí vai.